certo? O que é que vai acontecer? Os machos, eles possuem cromossomos sexuais Z, Z, fora os cromossomos autossomos. As fêmeas possuem somente um Z, ok? Então, se as fêmeas possuem só um Z, significa que agora são as fêmeas que possuem 50% de gametas possuem no cromossomo Z e 50% dos gametas não tendo nenhum tipo de cromossomo, por isso que é Z0. A mesma coisa agora aqui na fecundação. A fêmea, se ela liberar um óvulo contendo um cromossomo sexual Z, recebeu outro gameta com o cromossomo Z, ZZ fêmea. Aliás, ZZ macho, né? O macho, se ele passou um cromossomo sexual através do espermatozoide e ele fecundou um óvulo que não tinha nenhum tipo de cromossomo sexual, você vai ter agora uma fêmea aqui, ó, certo? Tá aqui F, fêmea, e aqui é o macho. Ok. É bem simples, pessoal. Vamos agora passar para o próximo sistema. É o sistema haploide-diploide. Esse sistema é bem interessante porque ele acontece com abelhas e formigas. Como é que funciona agora? Temos uma abelha. Imagine uma abelha que ela saiu da colmeia dela e ficou vagando. Essa abelha ela pode morrer se ela não se reproduzir. Não é nem morrer, mas ela vai ter uma vida vaga, porque não se reproduzir não deixou descendência. O que é que ela pode fazer? A sorte dela é que as fêmeas das abelhas, elas são diploides, 2N, ou seja, elas possuem cromossomos vindos aos pares, certo? Um veio do pai e o outro herdou da mãe. Ela é diploide. Os machos das abelhas, por outro lado, eles são haploides, N, ou seja, só possuem um único cromossomo, eles não vêm em pares, que ele no caso vai herdar esse cromossomo da mãe. Então o que é que acontece? A fêmea, vamos supor que ela não conseguiu acasalar, então ela vai gerar os gametas dela por meiose e esses gametas, eles não vão ser fecundados porque ela não cruzou. Ela vai transformar esses gametas em machos. Eles vão ser fecundados somente com o óvulo mesmo e vai gerar zangões, machos. Esse macho aqui, ó, ele vai ficar adulto e vai cruzar com a fêmea. E depois que vai cruzar com esse zangão, ela vai pegar o gameta que ela ganhou dele, vai juntar com o gameta dela, cada um com 16 cromossomos, e aí vai gerar as fêmeas. Resumindo, para ficar mais fácil. Uma fêmea, ela vai gerar dois tipos de cromossomos, aliás, dois tipos de gametas, que vão ser, no caso aqui, ó, haploides, só que ela é diploide. Por que ela vai gerar gametas haploides agora? Porque ela faz meiose. O macho não faz meiose, ele faz mitose, ele vai só replicar os gametas que ele já tem. Então, se o macho tem um gameta com 16 cromossomos, todos os gametas que ele gerar vai ter 16 cromossomos também. Quando a fêmea, ela vai pegar aqui, ó, cruzou com o macho, fecunda uma parte dos gametas dela e vai gerar fêmeas. Ó. Quando ela junta um cromossomo, aliás, um gameta com 16 cromossomos mais outro, ganhou do macho com 16, total de 32, você vai ter uma fêmea. Se ela não usa o gameta do macho e só passa direto aqui, ó, não pegou o gameta do macho, ok? E fecundou o óvulo dela, o gameta dela, sem o espermatozoide do macho, vai formar outros machos. Esse processo é chamado de partenogênese, certo? Lembre-se, machos são sempre haploides e fêmeas diploides, ok? Vamos passar aqui adiante. Bem, existem alguns probleminhas, pessoal, que acontecem com, vamos chamar de doenças, que acontecem com o sistema XY. A gente vai estudar duas doenças, o daltonismo e a hemofilia, para encerrar esse assunto. Como é que vai funcionar aqui, antes da gente começar a ver como é que funcionam essas doenças? Os cromossomos
X e Y, ó, eles praticamente não são homólogos. Por que não são homólogos? Porque eles são muito diferentes. O cromossomo X ele é bem grande e o cromossomo Y é muito curto. Então são bem diferentes. Os genes presentes no cromossomo X, eles são genes que vão codificar muitas características importantes. Já o cromossomo Y não possui tantos genes importantes assim, ok? Então vamos começar vendo as heranças ligadas ao cromossomo X. Nessa parte aqui, como eu coloquei, ó. Quando a herança está relacionada ao cromossomo X, as mulheres podem ter até 3 tipos de genótipos para um gene com 2 alelos. Lembre-se que todo gene ele pode ter vários alelos. Geralmente a gente tem 2 alelos, né? Tipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. O que é que significa Azão, Azinho, Bzão, Bzinho? São alelos, é o mesmo gene, só que esse gene ele foi modificando ao longo do tempo e adquiriu outras características, certo? Então, como é que vai funcionar agora? Sempre que a gente for ver herança ligada ao cromossomo X, a gente vai ver dessa forma, ó. X, Azão, X, Azinho. O que é que significa isso? Significa dizer que o X é o cromossomo onde está localizado aquele gene e o Azão é o alelo de um gene e o Azinho é o outro alelo do gene. Então, A vai ser o gene que vai codificar alguma característica, certo? Que está presente no cromossomo sexual X, ok? Como é que vai funcionar? As mulheres possuem cromossomos sexuais X e X. Homens, cromossomos sexuais X e Y, ok? Então, olha o que eu coloquei aqui, ó. Como é que funciona o cruzamento? Um homem possui 44 cromossomos sexuais, aliás, autossomos, mais um par de cromossomos sexuais. A mulher, 44 autossomos, mais um par de cromossomos sexuais XX. Aí fica fácil agora entender como é que funciona com o processo de meiose. Eu não vou abordar essa questão porque acho que já ficou bem claro em relação aos exemplos passados que eu falei nesse mesmo vídeo. Vamos focar nisso aqui, ó. Por exemplo, para o mesmo gene, um homem pode ter apenas 2 genótipos, X, Azão, Y, ou X, Azinho, Y. Estou falando disso aqui, ó. Ou seja, um homem, como ele não tem XX, ó, só tem X e Y, ele não vai acontecer isso aqui com ele. Uma mulher, por exemplo, ó. X, cromossomo sexual X e X vai ter 2 genes, Azão e Azão, né, que são os alelos. O homem não, ele só pode ter, ó, o Azão aqui nesse X. Por que não entra no Y? Porque o Y é outro tipo de cromossomo, então não entra na conta. E a consequência disso é que se tiver alguma doença para acontecer na mulher relacionada a esses genes aqui, vai ser mais difícil acontecer com ela do que com o homem, porque se ela tiver um gene alterado, ela vai ter outro cromossomo que tem outro gene que pode ser normal, então vai ser mais difícil. Já o homem não. Se ele tiver, já basta aparecer aqui no cromossomo X que já vai ter a doença. Vai ficar mais claro quando eu mostrar os exemplos, ó. Por exemplo aqui, ó. A primeira doença,